Estou apanhando hoje desse. Ai, não creio. Vai. Ah, sim. Era a minha primeira página. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PMI, né, essa associação sem fins lucrativos. Foi fundada já há 50 anos nos Estados Unidos. O ano passado a gente fez 50 anos. E a função principal aí do PMI, durante todo esse tempo, né, todo esse período, é promover e ampliar o conhecimento em gerenciamento de projetos. E titulares de credenciais, né, certificados, em mais de 209 países. A gente costuma brincar que a gente está mais presente no mundo do que a própria ONU, inclusive. E aqui em Goiás, a gente faz esse ano 15 anos de atuação. Então, com um trabalho de formiguinha, de também incentivar e ampliar o conhecimento em gerenciamento, conquistando aqui nosso espaço, né, entregando valor para os nossos associados e fazendo esse trabalho assim com todos os gerentes de projetos da nossa região. Então, além de promover essas boas práticas, uma das funções que a gente tem levado muito a sério é em relação a valorizar o profissional de gerenciamento de projetos, tanto aqui na nossa região do Goiás, como no Tocantins também. Você tá passando o meu slide aí? Para mim não está passando. Para mim também não, Paula. Engraçado, aqui E para mim já está na página 7. você não compartilhou a tela, eu acho. Você deve ter compartilhado o PowerPoint. Aí eu não confio muito nisso, não. Eu prefiro compartilhar. Ele não aparece, né? É melhor compartilhar a tela inteira. Mas segue aí, manda bronca. Eu acho que eu tô apanhando um pouco aqui para compartilhar ele, mas é nesse primeiro share que a gente manda aí ou é nesse new lateral? Não, Screen, né? Share screen. share screen. Share screen, não, essa opção realmente não tem para mim aqui não. Eu acho que a gente tá vendo, tá vendo um, não. Segue. Não tá aparecendo, né? Melhor você seguir a apresentação. Então eu vou seguir hoje sem tela. Vou falando um pouquinho e aí acompanho aqui pelo meu PowerPoint mesmo, mas eu fico devendo essa imagem aí para vocês. Então, voltando ao que eu estava falando, né, a nossa missão hoje e nesses 15 anos que a gente vem atuando aqui em Goiás e no Tocantins, com todas as pessoas que passaram e passam e estão aqui até hoje, né, atuando no PMI Goiás, é promover as boas práticas, valorizar os profissionais de gerenciamento de projeto, entregando valor aí sempre durante todos esses 15 anos. Todos esses anos geraram várias pesquisas e formas de modificar, e a gente hoje está trabalhando muito essa questão da economia de projetos, né, para fortalecer a sociedade, habilitar as organizações e capacitar principalmente as pessoas para que elas consigam transformar ideias em realidade. Então, visando isso, né, e também o PMI Goiás tem trabalhado muito essa comunicação e essa forma de atuação. Eu vou falar um pouquinho e rapidamente com vocês sobre o voluntariado, né? A gente sabe que nenhum de nós aqui que trabalhamos e estamos aí atuando como voluntários no PMI Goiás, como em todos os outros estados que a gente tem atuação. O voluntariado, nós trabalhamos todos voluntários, e assim, é uma oportunidade muito grande de tanto contribuir, né, com o que a gente tem aí de conhecimento, como também é gratificante, né, poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, poder contribuir com quem está começando. Então, como todos os nossos projetos, a gente depende de voluntários. Então, se você tem interesse em ser voluntário, nos procure. Nós temos um site em que você pode verificar as vagas que a gente tem disponível e submeter a sua candidatura ali para atuar em nossos projetos, que é o vrms.pmi.org. Eu vou colocar para vocês aqui. E aí, vou colocar no chat aí, mas é só acessar vrms.pmi.org
que vocês vão ter acesso lá a todas as nossas vagas. Faltou um pedacinho. ms.pmi.org. E aí vocês terão acesso às vagas que a gente tem disponível, né, em que nós estamos atuando hoje. Temos alguns projetos em desenvolvimento, né, a gente tem todo mês aí o GP Informa, que nos ajuda a colocar em prática atividades físicas também. Antes da pandemia, a gente tinha encontros e conseguia ali fazer um network, mas hoje a gente está atuando com desafios nas nossas redes sociais, então siga lá nossas redes sociais, @PMIGO no Instagram, no Facebook, que a gente está sempre postando os desafios e sempre com alguma premiação para quem está acompanhando e fazendo aí, atuando junto com a gente. Então, outro de nossos projetos também que está rodando é o curso de gestão de projetos na prática, que começou agora essa semana, dia 8 de junho, e vai até o dia 6 de julho. E tem sido, assim, para a gente uma experiência bem bacana, porque a gente já está na 12ª edição, e todas as edições anteriores foram feitas presencialmente, e hoje a gente está atuando com ele, por causa da pandemia, a gente está atuando com ele online, e que está participando, né? Tivemos aí recorde de inscrições, e está sendo um projeto bem bacana. E anualmente a gente faz ele, então, para quem ainda não está atuando dentro da gestão de projetos, é um curso bem bacana para você ter aí uma noção geral sobre gerenciamento de projetos. E o nosso próximo projeto que está vindo aí também é o Volunteer Team Building, que ele vai ser online também. A gente, aqui no capítulo, um apanhado de organização para a gente conseguir entregar ainda os nossos projetos mesmo online agora com essa pandemia, né? Então, o Team Build é outro que era presencial também, vai acontecer agora online, no dia 23 de junho, às 20 horas. Também tem todas as inscrições podem ser feitas lá pelas redes sociais mesmo. Quem quiser participar, vai ser um evento bem... e quem queira atuar ou que já atua como voluntário aí de algum capítulo. Mas eu vou parar de falar um pouquinho e agora convidar e agradecer também a participação e pelo convite aceito do Eduardo. Fico muito feliz de você ter aceito o meu convite. Foi bem, assim, rápido, mas para a gente é uma satisfação muito grande apresentar. E vamos seguir, que vai ser muito bacana aí ouvir você falar um pouco sobre Design Thinking para a gente. Show, show. Obrigado aí, meninas. Obrigado, Poliane. Obrigado, Welma, né? Essa semana é a semana do meu aniversário, né? Dia 9. Então eu tive uma série de de coisas aí legal. E aí eu sempre costumo brincar, assim, que eu profissionalmente, né, como empreendedor da área de projetos, né, da área de inovação, na verdade a gente começou um projeto, se pivotou lá atrás, mas entende, a forma de fazer as coisas são via projetos, né? Eu sou produto do PMI, né? Então fui diretor, a gente patrocina alguns capítulos e tal, né? Como mantenedor aí dos primos de vocês. Então, Sim. obrigado aí. Espero que a gente possa, para mim, sempre é uma oportunidade, né? Da gente tentar compartilhar aqui alguma coisa. Vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo ver, Poliana? Tá aparecendo na tua tela. Show. Tá Mas tá aparecendo o PowerPoint a montanha. aqui, né? Não, só a montanha até agora. A montanha? Deixa eu ver aqui. Ô, Eduardo, aproveito para parabenizá-lo aí pelo aniversário. O Eduardo, na semana de aniversário dele, ele trabalha mais ainda. Eu tava acessando aí, hoje eu tava olhando as camisetas. Eu fiquei carrinho, querendo comprar todas. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu repensar isso aqui. Vai ficar... Ficou massa. Eu tava até tentando negociar com reserva, se a gente fazia uma janela aí de todas num valor único aí, né? Mas vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo, Show. Muito legal as camisetas. Parabéns e obrigada aí, como o Eduardo, ele
começou os design, começou alguns dos workshops aqui em Goiânia, né? Lá em Isso, 2013. isso. E é uma honra aí ter essa parceria. Espero termos aí parcerias de mantenedores também. E vamos. Fica a dica, né, presidente? É lógico. Abraço, querido, e bom evento a todos aí. Obrigado. Então, obrigado aí, pessoal. A gente combinou aqui, a gente tentar bater um papo de forma mais leve, né? E dar um contexto sobre isso, né? E aí a gente pode acertar uma seguinte dinâmica, né? Como eu estava até com duas telas, mas eu acho que está dando problema aqui no meu Mac, eu vou estabelecer aqui um conteúdo que é esse que eu preparei para vocês. Depois a gente vai estar aberto aí para fazer as N colocações que vocês quiserem ao final, né? A gente programou isso, né? E aí, só reforçando, meu nome é Eduardo Freire, eu sou sócio dessa empresa aqui da Framework, né? Quem quiser se conectar comigo aqui, estão todas as minhas redes sociais, e-mail, telefone, tudo que vocês quiserem aí. Vamos se conectar aí, porque no final do dia, principalmente, né, o Covid mostrou isso, que a gente precisa estabelecer uma conexão virtual, né? Além da física e tal. E aí eu preparei um material aqui para a gente estabelecer um bom conteúdo e compartilhar algumas coisas práticas aí que a gente tem feito. Então, vamos lá. Qual foi o caminho que eu coloquei? Né? A gente dá um pouco de contexto sobre isso, né? A gente falar um pouco sobre numa galáxia muito distante, talvez não seja tão distante sobre isso, né? Quem tem falado, né? Essa questão da importância de um modelo mental sobre isso, como é que a gente joga o jogo e tentando materializar isso na perspectiva prática de projetos, né? Então, aqui só um pouco sobre o que eu faço, né? Eu gosto, assim como a Polly falou, acho que é muito importante a gente ter trabalhos, às vezes, voluntários, né? Eles nos ensinam muito. Eu gosto nesse meu mini currículo, destacar duas coisas, né? Que eu estou lá num programa de mentoria e jurado lá do Inovativa, né? Do que é o maior programa de aceleração de startups do Brasil, né? Eu estou como jurado aí, na verdade, agora nem é Latam mais, tem que até atualizar. Na verdade, é jurado mundial dos desafios do MIT, né, para resoluções de problemas complexos, né? Então, e são coisas que são voluntárias, né? E a gente tem o maior prazer de tentar compartilhar isso, porque eu acho que isso só engrandece a gente como pessoa, a sociedade e a comunidade, como o próprio Apoliano falou lá no começo do nosso papo, né? Aí só dando uns 5 segundos de jabá, né? O que a gente faz basicamente na Framework, né? A gente atua nesses 4 pilares, né? A gente faz sprints, que são espécies de fast consults, né? Janelas para resolução de problemas, seja de projetos, de serviço ou de negócio, né? A gente atua muito forte em mentoria, a gente fala que a gente não é uma consultoria, porque mentoria, a gente parte do princípio da gente ter um conhecimento prático do que aquilo que a gente está fazendo, né? Isso tem um valor, esse know-how. A gente tem um pilar, como a própria Welma comentou aí, de educação, né? Então, principalmente agora no online, a gente já tinha e reforçou 100% isso. E a gente tem um modelo de conduzir essas empresas nessas jornadas aí que o mercado está chamando de transformações e tal, que a gente chama de laboratório de projetos, né? E aí só alguns clientes aí que a gente tem pelo Brasil, né? A gente não tem ainda, que eu me lembre, nenhum cliente de Goiânia, né? E nem de Goiás, então fica a dica aí para a gente trabalhar algum modelo, mas basicamente a gente atua no Brasil todo, né? Sobre isso. E por que que a gente está nesse momento aqui, pessoal? Porque lá no nosso DNA, né? Tem esses 3 pilares, né? A gente criar, né? Criatividade não se ensina, se desperta, né? A gente compartilhar, que é esse momento que a gente está também, e a gente conectar, porque no final do dia, de repente eu vou conhecer pessoas, ou, por exemplo, a própria Poliane eu não conhecia, né? E a gente conheceu através dessas interações, então é assim que a gente vai aumentando o nosso ciclo aí de conexões e amizades aí por aí, certo? E aí, só um primeiro ponto, como a gente está falando de gestão, né? A professora Cíntia, lá da Harvard, ela diz o seguinte, sabe, pessoal, para a gente começar a primeira reflexão. Se a estratégia não for claramente expressa pelo líder, por sua equipe, né, ninguém da organização vai saber de fato como é que a gente alinha esse propósito e como é que a gente vai agir, né? Como é que a gente tem pensado nesse contexto, né?
Isso tem sido mais ou menos um slide padrão em qualquer palestra minha, né? É que mesmo no Covid, pasmem, né? Até uma piadinha que o Covid aí, que a pandemia fomentou e acelerou a transformação, eu acho que não, eu acho que ela só externou, que as pessoas já estavam passando e as organizações por esse processo de transformação, e tinha pessoas que de fato nunca ouviram falar disso. Hoje, por exemplo, às 17 horas eu estava numa call, pessoal, com a CEO do segmento de moda, né? Uma empresa aí que fatura os seus 40 milhões, entendeu? Que ela mesmo antenada, mente aberta, nunca tinha ouvido falar de transformação digital, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um cenário que é pandêmico, né? Que todo mundo foi afetado, a gente foi afetado. Eu acho que vocês que estão nos ouvindo também, mas que de fato, se a gente entender que isso é também um cenário de oportunidade, a gente vai conseguir sair do outro lado, né? Mas aí a primeira coisa que a gente tinha que vencer era um paradigma, né? Um modelo ou um padrão. Que a gente estava meio pensando sempre isso, muito orientado, né? Quando a gente está falando de administração clássica, a gente está muito orientado a processo. Não que processos e ferramentas não sejam importantes, mas no final do dia as pessoas estão ficando doentes, não estão conseguindo entregar resultado, né? E é isso uma proposta, por exemplo, que a própria questão do design thinking começa a trazer isso para o contexto da gente, né? Quando a gente está falando aí das organizações, ou do mundo em si, ou até de você como pessoa física, né? Quando você surge um problema, né, que pode ser uma oportunidade, como eu falei para vocês, né? Como é que a gente transforma essa ideia numa realidade, né? Na minha teoria e na minha prática, né, o que a gente estuda nessa teoria prática, a única forma é uma jornada de projeto, ou seja, eu tenho algum problema, eu preciso transformar em algum resultado, essa jornada ela é um projeto, né? É o que eu falo muito, é tirar do zero para o um, né? E aí, basicamente, né, de forma simples, eu preciso trabalhar três coisas, né, para materializar isso, né? Eu preciso de tempo, e às vezes o cliente está olhando, cara, eu quero isso para amanhã, né? Eu preciso de recursos, né? E aí ter disponível isso tudo, né? E a gente está falando de grana, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de ambiente, né? Para fazer isso, né? E eu preciso de foco, né? Fazer o que gera resultado. Então não adianta a gente perder tempo fazendo aquele projeto. É o que eu sempre brinco, mesmo quando a gente trabalhava estruturando escritórios de projeto, trabalhando ferramentas como o EPM, né, da Microsoft, é que no final do dia, às vezes, a gente, como gestor de projetos, né, quem já está me ouvindo, e gestoras de projeto, a gente queria dar o 100% no project, né? E às vezes aquele projeto não estava, né, e dar o concluído, e às vezes aquele projeto já não estava gerando valor durante aquela jornada, né? Então essas abordagens ágeis, né, elas surgiram lá atrás, né, há 20 anos, exatamente para tentar minimizar isso, né? Ou pelo menos um cenário de descoberta, né? E aí o que a gente tem visto, né? Enquanto isso aí na sala de justiça, né? A gente está como um bom profissional, né? Olhando alguns caminhos. E aqui eu posso dizer dois, né? Eu posso pensar num caminho que eu planejo, tá tudo bacana, etc. Vai dar tudo certo que eu vou fazer. Só porque o mundo ele já é no caminho à esquerda, né? A gente não tem uma ideia muito clara do amanhã. A gente não sabe o que é que vai ser daqui a um ano, etc. E eu costumo separar isso como a gente tem que entender que a vida é uma trilha, então a gente vai aprendendo também durante a jornada, né? E isso, se isso para vocês era ou não era normal, não vou nem entrar no mérito, porque para mim, para algumas organizações, a gente já estava vivendo isso. E de novo, a gente foi impactado. Imagine para quem não estava olhando para isso, certo? Então, assim, é uma premissa muito forte hoje que a mudança é a única certeza que a gente tem, né? Vocês devem estar falando ou ouvindo muito sobre isso. E qual era o foco que a gente tem, né? Quando a gente tem um problema, a gente faz um projeto para resolver isso. Então, qual é a definição da gente sobre projeto, né? Projeto é algo, é um veículo, né, que transporta uma ideia do conceito à realidade. É aquilo que eu falei, eu tenho um zero e vou transformar em um, né? E aí vem aquele velho história, né? Pô, vamos começar a pensar fora da caixa, começar a pensar diferente. A ideia é essa, post-it na parede, todo mundo de bermuda, coloridão, bacanudo, mas e aí? Será se é isso, né? Mas a gente pensa, cara, será se pensar fora da caixa é pensar diferente?
Aí, obviamente, como é um cliente da gente, eu faço uma piada, né? Pensar fora da caixa não é eu ir para a porta da caixa e ficar pensando, né? Eu tenho que pensar novas formas de fazer e talvez estruturar novas caixas, certo, pessoal? É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente está estabelecendo os frameworks de gestão, né? A gente vai estruturando como um conceito de Lego, né? Cara, vou pegando aqui coisas que fazem sentido para aquele cenário e me adaptando como uma constância, né? Porque aí a gente tem que ter cuidado para, de fato, de repente não chutar as caixas. E tantas pessoas falam desse negócio de pensar fora da caixa, de pensar fora da caixa, né? E aí, vamos pensar aqui, tentando empatizar com essa figura, e vamos chamar ele de um inventor, né? Como é que comumente acontece? Geralmente eu tenho uma ideia, né? Eu vou lá, faço e materializo aquela ideia, beleza? Eu posso transformar aquilo em produto, acho que deu uma quebrada aqui, desculpa pela questão, né? E aí eu vou para o mercado oferecer. Isso é um modus operandi de administração clássica, né? Entendeu? Então, com ou sem Covid, isso continua a acontecer, beleza? O que é que o Covid demonstrou? É que talvez, duas coisas. Eu não tenha tempo para fazer e talvez o mercado não vá querer. Sendo que antes do Covid, o mercado já estava funcionando assim, né? Para grande parte das pessoas. E aí o que a gente precisa atuar, né? Hoje a gente precisa entender o que é uma dor do mercado, como é que a gente se adapta para esse modelo, não é? Como é que eu gero ideias para fomentar esse mercado, né? Como é que eu prototipo isso rápido, né? Como é que eu entendo isso de forma rápida? Desculpa. E como é que eu transformo isso em produto? Né? E às vezes nessa desconstrução, não é fazer um produto com condições normais de temperatura e pressão, né? Um produto que de fato faça sentido para a história. E aí a gente tem um conceito muito simples que eu espero que contribua. Eu fiz um curso há muito tempo atrás, né, por educação à distância. Então, por exemplo, hoje está muita gente, e eu acho que a maioria de vocês, ou está dando aula, ou está consumindo conteúdo à distância, né? Então, eu consegui fazer pós na Fiocruz graças ao ensino à distância. Eu consegui fazer cursos como esse na Universidade de Vanderbilt graças à educação à distância. Hoje eu sou aluno da Stanford num programa de inovação e empreendedorismo graças à educação à distância, entendeu? Então, o pessoal da Vanderbilt, eles definiram um conceito de inovação que parece simples, mas para mim fez muito sentido. Inovação só sai de ideias, né? E ideias, na teoria, elas têm que ser novas, né? Eu preciso trabalhar essas novas ideias. Mas geralmente ideias geram mudança. E todo mundo quer mudar, né? Se de repente alguém chegasse em fevereiro para vocês e dissesse, pessoal, é o seguinte, ó, fiquem em casa, comprem álcool em gel ou até estoque para vender, né? Dependendo do mindset empreendedor, para doar, né? As pessoas iam chamar todos nós de maluco, né? Então a mudança ela gera esse desconforto, né? Mas se ela trouxer algo positivo, que é isso que eu falei para vocês, se a gente começar a olhar um cenário como uma oportunidade, né? A gente de fato vai conseguir gerar resultados e questões implementáveis, né? Então aqui é um conceito muito simples da Universidade de Vanderbilt do que é inovação. Inovação é a ideia sendo implementada, né? Tem um professor meu lá da UFPE que ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz que inovação é nota fiscal impressa, ou seja, eu tenho que fazer faturamento sobre isso, né? Eu tenho que gerar resultado. E aí, quando a gente está pensando em modelos mentais, pessoal, o que a gente tem visto, né? O que aprendemos hoje, né? É sobre novas ferramentas, novas habilidades, mas de fato o que a gente tem que mudar é a mentalidade, né? Não adianta eu querer ter uma mesma experiência física de compra, de consumo de conteúdo e etc., que eu tenho na digital, né? Tem uma série de questões. A gente mesmo, quando foi começar esse webinar, se a gente tivesse uma palestra, né? Poderia ter tido uma série de problemas de trânsito para as pessoas chegarem, etc. E aqui teve uma série de problemas de uma conexão ou outra, adequação da ferramenta e tudo bem. Mas por isso que a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Mas por que a gente tem que mudar? Porque literalmente nos dias de hoje, né, a gente tem visto forças, como por exemplo a pandemia, né, impactando o que a gente não tinha visto. E aí o Covid, né? Será se ele é uma oportunidade ou ele é um momento de reflexão para a gente ir para a ação? Né? Eu quero que vocês coloquem aí no chat o que vocês acham isso para depois a gente bater um papo, né? E aí vem essa questão do design thinking, né? Não sei o quanto vocês já ouviram falar do tema ou praticam e tal. Eu tentei trazer um material para colocar
pelo menos todo mundo na mesma página. Quando a gente está falando ou pesquisando minimamente sobre design thinking, se você der uma busca aí no Google, você vai chegar em algo muito próximo, ou literalmente nessa imagem. Essa imagem não é a definição do design thinking, é a leitura, né, do processo centrado, né, da abordagem centrada em pessoas dessa escola aqui, ó, Hasson Platten, lá do Institute of Design, lá da Stanford, né? Então, assim, é como eles entenderam isso. Quando a gente vai se aprofundar um pouco disso, né, a gente descobre que, na verdade, o conceito do design thinking nasce muito lá atrás, há 100 anos, por exemplo, academicamente. Na verdade, para ser mais preciso, há 101, né, porque a Bauhaus, há 102, desculpa, a Bauhaus fez 100 anos em 2018, né? Então eles entenderam que eu preciso, para que eu tenha um pensamento centrado em pessoas, né, que é a tradução aí literal do design thinking, eu preciso passar por um processo de empatia, definir o que é que eu quero, né, gerar ideias sobre isso e proposta, a questão da criatividade, prototipar isso, né, que é tentar fazer minimamente alguma coisa e testar, né? E aí esses conceitos, pessoal, eles vão beber de muitas fontes, né, de psicologia, de marketing, neurociência, de biologia, matemática e tal. Para quê, né? Para a gente tentar materializar isso. E quando eu comecei a estudar, né, minha tese de mestrado tem esse conteúdo, né, e tem a abordagem do Project Think que eu vou falar mais no final. Eu cheguei em duas definições que eu sempre gosto de trazer, tanto nas aulas como quando as pessoas me convidam aí para eventos como esse, né? O Tênis Pinheiro, que é um professor lá da SPM, ele fala o seguinte, ó, quando a gente vai fazer uma tradução grosseira do termo design thinking, é o jeito de pensar do design, né? Mas em bom português seria projeto centrado em pessoas. Opa, mas calma aí, se eu fizer uma tradução literal de design para o português, é projeto. Cara, mas a gente trabalha com gestão de projetos. Mas será que eu estou fazendo um projeto centrado em pessoas, né? Então era a primeira pergunta que me vinha à mente, né? E aí, enquanto eu utilizo esses métodos e processos, né, o próprio designer, né, ou a designer como profissional, ele vai sempre buscar diversos ângulos e perspectivas para resolver problema, né? Trabalhando de forma colaborativa e principalmente em equipes multidisciplinares para tentar trazer soluções inovadoras, né? E aí, para essa abordagem, né, a gente tem no centro pessoas em negócio e sociedade, ou seja, a gente acredita de fato que a gente pode mudar o mundo, né? A Welma falou aqui, que depois eu até posso compartilhar com vocês. A gente lançou uma série, fez uma parceria com a Reserva, né? E lançou uma série de blusas, as blusas que a gente trabalha no time, na comunidade do Project Think, né? Que a cada uma blusa vendida, pessoal, a gente vai doar 5 pratos de alimento, né? Então, quer dizer, a gente vai resolver os problemas do mundo? Não. Mas a gente está contribuindo para, primeiro, fazer a parte da gente, que é como na Ciência Lab fala do skin the game, né? De colocar sua pele em risco, né? E a gente está trabalhando o primeiro pilar aqui do Design Think, que é a empatia, né? Quer dizer, quantas pessoas de fato têm essa necessidade bem maior que a gente? Por exemplo, aqui na Frame, pessoal, a gente já doou diretamente, né? A gente já beneficiou quase 250 famílias, né? Dante doações de workshops que a gente fez gratuito e converteu isso, né? Como palestras que eu fiz gratuitas para a Fé Comércio, que, por exemplo, eles doaram lá 100 kits de alimentos para 100 famílias, né? Então, de fato, a gente fala o que a gente prega, né? E aí depois a gente coloca aqui mais 4 pilares, que é o quê? A gente trabalhar colaborativamente, a gente ter esse processo de experimentar, né, de testar, a gente de fato ter essa característica de ser otimista, de acreditar que a gente vai entregar valor e a gente fazer esse processo iterativo, ou seja, isso é extremamente cíclico, né? E aí depois, o que aconteceu? Isso começa a olhar uma abordagem, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, há cerca de 17 anos, as pessoas começaram a pesquisar e elas perceberam, né? E tem uma espécie, eu vou chamar aqui uma espécie de Sebrae de lá, né? Que é o Design Conscious, que ele percebeu, pessoal, que qualquer projeto, ele passava por o que eles chamavam de diamante duplo, ou seja, eu passava por uma fase de descoberta, ó, que é o que está aqui, né? Até uma fase de definição. Depois eu desenvolvia e entregava, né? Então ele entendeu que a gente tinha um movimento na abordagem do Design Think, né?
que muita gente chama de diamante duplo ou design thinking, mas na verdade é a abordagem, né? Por quê? Porque a gente estava trabalhando, ou continua a trabalhar, muito no modelo de cascata, né? Que é o que o mercado geralmente está chamando. Ou seja, a gente entende o que o cliente quer e lá no final é que a gente vai entregar. Né? A gente não faz um processo iterativo e incremental, ou seja, eu vou entendendo, vou entregando alguma coisa para o cliente e vou incrementando no meu produto, né? E aí, isso naturalmente é um processo que eu tenho que criar escolhas, que é o divergir, desculpa, e convergir, que é fazer essas escolhas, né? E aí surgem outros métodos para isso. A Front Design trabalha entendendo que o Design Thinking é descobrir, projetar e entregar, né? A LiveWorks, Insights, ideias, protótipos e realização. A IDEO, né? Que o sócio é um dos fundadores daquela escola e professor lá da Stanford, né? Ele fala que eu tenho que gerar inspiração, ideação e implementação, né? E aí tem uma série de coisas, ó. Na D-School eles entendem dessa forma, na Zerb Design, que é lá da Alemanha, eles entendem dessa forma. O duplo diamante lá do Design Conscious, como eu falei para vocês. Na IBM, eles entendem em forma de loop. No Google Design Sprint Process, eles entendem dessa forma. E a IDEO no HCD, né, no Human Centered Design, eles entendem dessa forma. Então, são formas de entender que eu preciso trazer as pessoas para o centro, né? Eu preciso trabalhar voltado no olhar, não é o olhar nas pessoas, é o olhar das pessoas, né? O que eu estou provendo? O que é que vai levar valor para aquelas pessoas, né? E aí, dito isso, né? O que a gente tem percebido? Aqui algumas referências para vocês, né? Que se já conhecem, podem reforçar, e para quem nunca conhecem, podem pesquisar, por exemplo. A IDEO é uma consultoria que fica lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, é uma consultoria global, né, que eles têm considerada aí das principais, ou a principal consultoria nesse segmento, né? Quem quiser dar uma olhada, depois eu compartilho esse material com vocês, né? Tá lá, IDEO.com, né? Tem até alguns materiais, cursos gratuitos, etc. Quem quiser pesquisar sobre isso, né? O MIT Media Lab tem muito material também sobre isso. Quem trabalhar, por exemplo, com projetos de inovação social, quiserem trabalhar com isso, ó, tem um curso fantástico, gratuito, né? Do pessoal da Ecumen, certo? Tem a própria escola da Stanford, né? theschool.stanford.edu, certo? E tem essa escola, que foi a primeira escola, pelo menos, que a gente tem ideia de olhar essa questão do design thinking e trazer para a gestão, né? Então, foi eles, pelo menos é o que eu encontrei nas minhas pesquisas lá durante o mestrado há 8, 10 anos atrás, né? E aí, quando a gente define isso, começando a aterrissar um pouco para a gestão de projetos, né? No design thinking eu vou tentar explorar o problema, né? No Lean, por exemplo, eu vou atrás de uma abordagem de construção da coisa certa, né? E o Agile eu vou fazer a construção da forma certa, né? Quando eu coloco isso num panorama, pessoal, o Lean eu estou olhando para a organização, né? Elemento de propósito, etc. Né? O Design Thinking eu estou construindo uma visão, né? Empatizando, colaborando, etc. E no Agile eu estou desenvolvendo como é que eu entrego essa solução, né? Eu estruturo e materializo o que a organização está vendo e o que as pessoas precisam, né? E aí isso é meio que um processinho aqui, digamos, quando eu junto essa questão do Design Thinking, Lean UX, né, e Agile, né? Então, eu tenho uma possível jornada de por onde eu possa ir, por exemplo, né? E como é que eu jogo esse jogo, Edu, né? Como é que eu faço isso começar? Vai uma reflexão para os nossos tempos, né? Não temos recurso, Edu, na minha empresa, a gente não é tamanho, a gente é pequeno, a gente não tem cultura para isso não vai dar certo na empresa, a gente não tem capacidade, não temos gente. Beleza, ok. Vocês não estão diferente de nenhuma empresa no mundo, principalmente nesse cenário, né? Do que eu estou chamando home office, less office, né? Ou seja, está todo mundo em casa e não está no escritório. Mas o que a gente pode fazer, pessoal? Aos pouquinhos para de repente começar, né? A trabalhar nessa direção pretendida. E aí, no final do dia, se a gente está falando aí, né, projeto centrado em pessoas, essa definição aí livre sobre design thinking, a gente tem que falar sobre pessoas, né? Então, tente contratar pessoas capazes de solucionar problemas com criatividade. Ou tem que ser essas pessoas, tanto vocês como provedores, né? Ou como intraempreendedores, né? Se estão nas organizações e tal, né?
E aí a gente tem um lema da Framework, que inclusive é uma blusa que está lá, né? Lá na nossa loja com a reserva, né? Que é hard work menos mimimi é o resultado. Ou seja, se a gente tiver, pessoal, trabalho duro, fizer sentido e tal, e eu tirar um pouco desse mimimi, que são as coisas que de repente estavam na cabeça da gente, que a gente, sei lá, não podia se capacitar, não podia trabalhar à distância, etc. Cara, a gente vai conseguir resultados, isso é fato, né? Então, uma das coisas que a gente bota aqui, que eu coloquei, como é que a gente faz que as pessoas se importem com isso, né? Vocês têm que se lembrar, pessoal, que dinheiro não é o motivador mais forte, mas propósito é. Dinheiro. Lembre-se o que eu escrevi. Dinheiro não é o motivador mais forte. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, mas o que move a gente é se a gente tiver um propósito, certo? Então, se você tentar criar um senso de propósito individual das pessoas, né, elas podem ter motivação para engajar no projeto de transformação, né? E aí é mais ou menos um framework que a gente tem percebido que tem acontecido, né? O que é que a gente tem percebido que tem acontecido, né? As empresas estão formando os chamados squads aqui, ó, que eu estou marcando, né? E aí elas trabalham no divergir para convergir aqui, né? Do design thinking, em programas de aceleração, em programas de ideação, em hackathons, etc., para produzir produtos e serviços inovadores para escalar, né? Fantástico, né? Quem nunca tinha ouvido falar nisso, isso é mais ou menos uma operação, digamos, de uma jornada de transformação ou de uma startup, né? Isso é fantástico. Então tá aqui, ó, a pesquisa aqui, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem um paper sobre isso fantástico, né? Desse pessoal aqui, desse conteúdo. Mas o que a gente tem visto no mundo real, pessoal? Se a gente estrutura tudo isso, ó, quando a gente chega nas organizações, cara, tem uma série de coisas, ó. Competitividade, questões de compliance e regulamento, né? Questões de adequações de compra, enfim, uma série de questões e principalmente isso, ó, cultura, né? Ou seja, como é que as pessoas trabalham. E isso esbarra e eu não consigo escalar essas questões. Como é que a gente tem dado uma dica como uma possível alternativa, né, pessoal? E isso a minha teoria diz que a profissional e o profissional fazer isso é quem trabalha por projeto, não necessariamente quem é gerente de projeto, né? Porque às vezes vocês não têm esse cargo, às vezes nas organizações não tem, né? Porque depois que eu estruturo esse modelo de trabalho, pessoal, eu tenho aqui, ó, os intraempreendedores, né, ó, hackeando o sistema, quer dizer, cara, será que eu vou começar pela organização toda? Não, deixa eu começar aqui pela área de compras, depois deixa eu começar pela área de mídia, deixa eu começar por outras áreas. E aí eu vou fazendo aos poucos escalando, né? E fazendo isso num processo iterativo e incremental, né? Ó, iterando e crescendo, iterando e crescendo. Certo? E aí por que a gente tem que fazer isso, pessoal? Porque estudos formais, ó, mesmo de 10 anos, mas ainda valem hoje, a professora Rita, ela estudou ali modelos de gestão, né, de 2000 a 2009, né? Empresas dos Estados Unidos, Japão, China, Índia, Brasil, foram 14 países, né? E ela chegou numa definição que quem investe em inovação tem minimamente um aumento do lucro líquido de 5%, né? Pelo menos na tese dela. E aí o que a gente percebeu isso? A gente percebendo isso, vindo da área de projeto, a gente desenvolveu uma abordagem, né? O resultado da minha dissertação de mestrado, que a gente chamou de Project Think, né? Que não é só a leitura da gente disso, do Design Think, né? É a leitura que a gente pode entender de como é que a gente pensa uma gestão de projetos nova, né? E aí não é uma metodologia, né? Não é apenas sobre uma leitura de Design Think para a gente, certo? E não é somente uma ação de educação. Porque às vezes quem já pode ter me seguido, ou quem conhece a gente da Framework, acha que a gente às vezes até só uma escola, né? Nada, a gente é na verdade mais consultoria que escola. Mas no final do dia, mesmo na consultoria, a gente trabalha com educação, né? Então não é um workshop o Project Think é uma abordagem robusta, né? Tem TCCs, tem mestrado por trás, tem práticas, tem pessoas certificadas. Então tem uma série de contextos para chegar, inclusive, nesse momento aqui de conversar com pessoas, né, com vocês aqui e essas oportunidades que os capítulos, né, e o próprio EMAI Goiás, como um capítulo aí já parceiro, como a própria Elma falou, foi inclusive um dos primeiros capítulos a abrir a gente a falar sobre isso, né?
E aí, o que a gente entendeu sobre isso, certo, pessoal? Quando a gente estava falando dessa abordagem do Project Think, a gente está falando de pilares que eu trabalho valores, ferramentas e práticas, certo? E o que são esses valores, né? Esses valores, geralmente, eles partem do seguinte proposto, ó. Eu acho que deu uma falhada aqui no meu PowerPoint. Vou ver aqui. Já apareceu. Tem uma falhinha, apareceu? Mas tá aparecendo. Apareceu. Não... E não está aparecendo. Eu acho que falhou aqui o meu PowerPoint aqui. Estão conseguindo ver a imagem ou não? Ele está mostrando a tua tela inteira, né? É. Deixa eu ver. A imagem parece que não está carregando. Parece que deu problema mesmo. Será, mano? Deixa eu olhar aqui. Nós estamos vendo seu PowerPoint aberto normal. Aí parece que deu queda de imagem. Fechou. Deixa eu só, como um bom, só adaptar aqui, que aqui tem um conteúdo e eu acho que aqui tá dando para ver. Fechou. Engraçado, não sei o que foi que aconteceu não. Mas vamos lá. Vê se vocês conseguem ver agora. Sim? Sim. Fechou. Então, o Project Think como abordagem, né, assim como lá no Design Think lá, a gente perpassa por essas gates, por essas fases, né? De eu empatizar, de eu idealizar, né? De eu materializar, elaborar, implementar e evoluir sobre isso. E como eu tinha falado aqui anteriormente, né, os pilares da gente é trabalhar valores, ferramentas e práticas, né? E aí o que a gente tem entendido sobre isso? Geralmente, como no final do dia eu falei, o foco é resolver problemas, né? E a gente, por exemplo, tem feito isso empatizando, idealizando, materializando e elaborando. Ou seja, a gente pegou a questão do design thinking, né? Com mindset de Lean Startup, com neurociência aplicada, com gestão visual, né? E trabalhou um arcabouço para, de fato, resolver problemas via projetos, né? E aí o que a gente fez? A gente, inclusive, começou um movimento, né? E virou até uma das blusas também, acho que é o Elmo Bill, né? Que era assim, estamos trabalhando para mudar o que sempre foi assim, né? Isso quem construiu foram as pessoas, certo, pessoal? Com mais empatia do que simpatia, com mais comprometimento e menos somebody love, ou seja, menos conversa fiada, né? Com hard work, menos mimimi é igual ao resultado, né? Mudança nas pessoas e não de pessoas, e com menos eu e mais nós, né? E principalmente a gente que está vindo do mercado tradicional, a gente é muito confortável, pessoal, se vocês são líderes e né, se vocês lideram equipes, é muito confortável para a gente estabelecer um modelo de comando e controle. E é muito confortável para quem é liderado, né? Porque, cara, eu estou esperando aqui que a Welma é minha chefe, que ela me diga as coisas. Então é confortável para os dois lados, né? E aí, o que a gente foi? A gente construiu uma primeira mandala aqui de alguns valores que a gente acha que tem sentido nesse ambiente de inovação, né? Esse processo ser evolutivo, eles terem dois mega pilares ali de transparência e elaboração, né? Desculpa, de transparência e adaptação. E aí a gente co-criar, ter simplicidade, adaptação, segurança psicológica, ou seja, as pessoas têm que ter a permissão de ter a possibilidade de errar, não que elas vão errar sempre, mas se de fato você está numa jornada de transformação ou de inovação, pessoal, é quase que inerente a gente aprender com a jornada e de fato errar, que é aquela imagem lá que eu coloquei para vocês da trilha, né? E aí, por exemplo, a gente materializou isso inclusive no método que a gente chamou de um Project Sprint, né? Fazendo projetos realmente inovadores para os clientes. Por quê? Se a gente pega um modelo, né, de gestão, que eu tenho minhas iniciativas lá no planejamento estratégico, construo um portfólio de projeto, né? Como é que eu transformo esse projeto em realidade? Então, de maneira fértil, a gente tenta transformar demandas em projetos, né? E aqui, ó, estão inclusive pilares, né? E conexões com o próprio PMBOK, né? Execução, encerramento, monitoramento e controle, etc. O que a gente está tentando fazer? É uma gestão leve, sabe? Eu sempre gosto de reforçar isso quando me dão uma oportunidade, né? Talvez eu possa me colocar como um desses culpados. Lá atrás, né, falava-se muito do PMI, dessa questão da burocracia,
que o PMBOK é isso, que o PMBOK é aquilo, mas nunca ninguém entendeu que o PMBOK é um guia, né? Eles propõem como ser algo para tentar nos ajudar. Ele não propõe para a gente seguir aquilo com a ferro e fogo, né? Você tem que fazer um termo de abertura, você tem que fazer um cronograma, mas com base num conjunto de boas práticas, né? Entendeu que aquilo tinha sentido. E claro, tem que ter adaptabilidade, né? E aí, só dando um exemplo aqui que é legal, como é que isso a gente diferencia, por exemplo, de algumas abordagens, né? Cada um vai ter um propósito. Então, por exemplo, quando a gente faz uma imersão com o Project Think, o objetivo, às vezes, é ensinar com mão na massa a fazer projetos, né? E o facilitador, ele vai fazer isso com teoria e prática, né? E a gente tem que ter uma dor genérica. Quando a gente está fazendo um sprint, não, a gente vai fazer e desenvolver propostas de projetos e produtos inovadores. E aí tem uma abordagem, né, que é o service design, né, que é eu olhar as coisas como serviço, e aí o mercado também tem um sprint de olhar isso como um serviço, certo? Vou até passar aqui porque o resto é muito técnico e não cabe aqui no modelo que eu queria materializar nesse exemplo. O que a gente entendeu isso? Dito isso, né, então, vamos lá. Falamos um pouco provocação sobre inovação, falamos sobre pessoa, né, falamos minimamente o que é o Design Think, falamos como é que a gente está entendendo isso conectado com gestão de projetos, né, que é o Project Think, não só pelo nome. E a gente começou a entender isso como abordagens e possíveis laboratórios de inovação, né, que podem ser Labs Innovation Project, né, a depender da tradução, algumas pessoas leem dessa forma, ou Project Labs, que é conforme a gente entende esse modelo. Aqui é um exemplo. Como é que a gente materializa isso, pessoal? Um ecossistema, né? Então, por exemplo, se eu tenho um lab, né, junto com o cliente, junto com o nosso time, eu posso estabelecer uma série de outros stakeholders para o quê? Para fomentar esse ecossistema. Aqui é um exemplo de um hub de inovação, né? Onde eu tenho investidores anjos, eu tenho rede de startups, eu tenho um venture capital, né? Ou seja, fundos de investimento que vão investir naquelas inovações. Eu tenho instituto de pesquisa e ensino e eu tenho rede de executivos, por exemplo, de um cliente. Aqui é só um exemplo, né? E aí, quando a gente está materializando isso, né? Geralmente a gente co-cria isso com o cliente, né? Para de fato tentar tangibilizar isso, sair do design think para o design doing, né? Como a gente costuma falar, certo? E geralmente a gente faz isso com estrutura enxuta. Eu vou passar porque eu acho que não cabe muito aqui, né? Mas o que a gente tem visto? Ó? Que a gente tem visto ciclos de funcionamento, ou seja, quando a gente pega um desafio e a gente entrega um resultado, essa jornada é um projeto, né? Para a gente tentar materializar isso. E acaba a gente trabalhando o que, pessoal? Num funil, né? Onde eu tenho um mapeamento e entendimento do contexto, onde a gente tem um pré-análise ali que pode ser um pré-projeto, né? A gente tem um ciclo de funcionamento e implementa, ou seja, pura gestão de projetos na veia. E puro desapego de possíveis modelos, né? Porque eu estou focado em entregar projetos de inovação, né? E trazer as pessoas para o centro, né? E aí isso a gente materializou em outras questões, que eu acho que eu vou voltar até para o meu slide aqui, raiz, né? Porque não cabe muito aqui para nosso bate-papo, né? Fiz só aqui uma boa adaptação, né? O que eu trago para vocês aqui, dito posto, né? É que a professora Rita, que eu provoquei vocês lá no começo do nosso papo, do nosso webinar aqui, né? Do nosso evento, ela chegou e fez comparação naquela época, pessoal, só dando um contexto, 2008, né? Teve aquela grande crise da bolsa e tal, né? Que muita gente quebrou, etc. E quando ela chegava para fazer comparação com o Brasil, de modelos de negócio, de modelo de gestão, de fazer gestão, ela dizia que a gente não tinha comparação, porque na teoria no Brasil não era para ter empresas, não era para ter negócio e não era para ter esse tipo de coisas, porque era um ambiente muito instável, né? E ela definiu o brasileiro e a brasileira como um camaleão, e ele tinha uma vantagem, a gente se adapta, né, pessoal? Então, nesse cenário, pessoal, isso não é piegas, né? Talvez é o que mais a gente tem feito isso. Isso, às vezes, assim, eu que tenho a oportunidade de ter clientes de fora, né, é muito impressionante como, às vezes, pequenas adaptações que para a gente é simples, né? Sei lá, para o americano
para o europeu, às vezes até para o próprio chinês, né? Porra, como é que vocês fizeram isso? E às vezes é porque está meio no modelo mental da gente de adaptação, né? E aí, só para encerrar, o David lá, o sócio da IDEO, e foi ele que começou todo esse movimento lá de propagação, né? Que eu acho que é isso. O Design Thinking, ele teve uma propagação ali em 2005 com a Stanford. Ele não nasceu no Vale do Silício, né? Ele fala assim, pessoal, vocês querem fazer inovação, vá para a rua, né? E aí, se vocês vão para a rua, obviamente vão de máscara e com álcool em gel, né? Mas só traduzindo o vá para a rua dele, pessoal. O vá para a rua é assim, levante da cadeira, né? Vai entender seus clientes, entendeu? Porque a gente tem uma premissa da gente ter uma série de conhecimentos sobre algo e quando a gente vai olhar de novo, não é o que de fato o cliente quer, né? Então deixo um recado com vocês, vamos pro play, né? Vamos tentar ajudar isso e espero que tenha contribuído aqui. Eu tentei cumprir o meu prazo aqui, né? De tentar falar minimamente possível para a gente tentar criar mais um ambiente de interação. Fechou, Polly, Welma? Obrigado. Muito bom, Eduardo. Obrigada. Deixa eu ver aqui se temos perguntinhas. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode mandar as perguntinhas. Eu até tinha mandado uma mensagem aqui anteriormente. Eu vou ler uma aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Por que muitos CEOs de grandes empresas pensam que o desafio da transformação digital no atual mundo exponencial é implementar versus atualizar seu parque de softwares para resolver os problemas, em vez de a mudança do mindset ágil de forma escalável? Caraca. Massa. Tu deve ser de TI, né? Essa pessoa que perguntou. Mas vamos lá, assim. Carlos Bernardo. Quem foi? Carlos Bernardo. Massa, Carlos. Assim, Carlos, a primeira questão aí, né? É que assim, o que a gente precisa entender e eu posso até mostrar para vocês aqui. Eu vou te responder me hackeando aqui. Vou botar um conteúdo aqui. Para mim é o suprassumo do suprassumo do suprassumo. Inclusive foi parte da palestra que eu dei no congresso. A gente está vivendo, Carlos, né, num período de administração clássica, de gestão clássica. E aí o que acontece? Se de repente, pelo que eu entendi, né, um CEO pode ser uma empresa de TI ou nem pode ser uma empresa de TI, se ele está preocupado muito mais com a tecnologia, é porque ele está vivendo a era da administração clássica, onde a gente era orientado extremamente a processo, né? A gente não estava orientado a valor e a resultado, né? Então, uma coisa que a gente tem que tentar fazer, Carlos, eu até publiquei hoje no meu Instagram, é que a gente precisa, se a gente quer que o outro mude, né, a gente precisa começar a mudança por a gente mesmo. Parece piegas, ou parece frase pronta, né? Ou frase pronta, mas eu acho que é isso, sabe? Então, te respondendo de forma pragmática. Se ele entende que só tem a TI ou a implementação de updates de tecnologia, né? O que você tem que fazer, se no caso tu for gestor, estiver nessa empresa, tu precisa tentar alertar ele, né? De alguma forma, né? Que, cara, o rolê mudou, não é só isso e tal. E aí tu tem que mostrar isso via tuas atitudes, você como Carlos, né? Que a gente tem um modelo, pessoal, e eu tenho muito cuidado com isso e com o meu time, é que assim, eu quero que a Welma mude, né? Mas eu não quero mudar, entendeu? Então, quando a gente está falando de transformação, a gente está falando muito de atitude e hábito nosso. Se a gente muda a atitude e o hábito nosso, a gente vai conseguir fazer transformação. E aí, eu vou te dizer uma coisa e, obviamente, não quero que você faça isso, né? Mas, assim, se esse não é um ambiente que faz sentido para ti, começa a olhar outros ambientes, entendeu? Porque, cara, o mundo já foi, ele não mudou, ele já estava mudando. Deixa eu tentar, eu consegui achar aqui o meu PowerPoint, que eu quero me complementar só uma coisa aqui, meninas, se vocês me permitem, porque a pergunta do Carlos foi muito boa e tem tudo a ver para a gente entender esse cenário de transformação. Ó. Vocês vão ter, sem falsa modéstia, pelo amor de Deus, uma aula de transformação digital em 3 slides, certo? Eu não estou dizendo que vocês vão
entender transformação digital. Mas vocês vão minimamente filtrar o que é transformação digital e o que é que vocês estão vendo nesse ambiente de inovação. Beleza? Vocês estão conseguindo ver? Não está aparecendo. Na tela, seu plano de fundo. Oxe, ainda está um plano de fundo. Vamos lá. Agora sim. Agora apareceu o quê? É a 6. É inovação. Ah, apareceu? E a inovação? Apareceu. Está aparecendo agora? E a inovação? Sim. Show. Então, vamos lá. Abrindo. Carregando. Abrindo. Tá carregando ainda. Vamos lá. Agora voltou para sua tela. Voltou para minha tela? Voltou. Aí sim. Sim? Sim. Show. Então vamos lá. Então, o que tá, de fato está vivendo, certo, pessoal? Isso é conteúdo, pessoal, de um ano atrás. Beleza? Né? Que a gente vem tratando com o cliente. Onde é que estamos, né? Será que existe um novo normal? Preste atenção nisso. Como é que funcionava a administração clássica? Ou como é que funciona e continua a funcionar? As pessoas continuam a pensar no modelo industrial, que é o que o Carlos muito bem colocou. Cara, dá um update aí no meu Windows e tal. Não, as pessoas estão morrendo. Não, a gente não está vendendo. Não, cara, mas é mais importante isso daqui. Então, a gente nasceu num ambiente industrial. E eu estou falando como mundo, certo? Se a gente for para a escola, a escola é uma indústria, pessoal. Entra às 7 horas, tem uma buzina, tá todo mundo fardado, etc. Vocês nunca perceberam isso, não? Né? Indústria, entendeu? Então, até o modelo de construção da própria educação, ele literalmente já estava sendo revisto e agora foi desconstruído totalmente. Quando a gente está falando de economia digital, a gente está começando a falar de fazer negócios em rede. Ou seja, de repente, se eu sou muito bom num determinado tipo de serviço e a Welma é muito boa em determinado outro tipo de serviço, faz mais sentido eu me juntar com a Welma ou fazer uma parceria para que eu te atenda, Carlos, do que eu tentar ser tão bom quanto ela, né? E isso, para algumas pessoas, já entenderam isso no passado. Sendo que hoje é o que a galera está chamando de novo normal, né? De tentar fazer essa adaptação. Num cenário pós-digital, o rolê ainda é mais diferente. Por exemplo, a Welma pode trabalhar para mim na Framework, mas ela pode trabalhar para BCG, ela pode trabalhar para KPMG, entendeu? E tudo bem. Ou seja, eu vou começar a entender, isso já é prática, pessoal. Não estou falando nada de viagem na maionese, nada de Jackson, certo? Isso tudo são cenários práticos. Como é que a gente materializa isso? Ó? E aí, a pergunta que eu faço, né? Aonde você está e para onde você quer ir hoje? Talvez, caso, obviamente, a gente tinha que fazer análise. Nesse cenário que você colocou, você está aqui, né? Economia clássica. Né? E aí, às vezes, as pessoas estão querendo ir para digitalização, ou seja, cara, eu não vendia no e-commerce, agora eu quero vender. Não é simplesmente eu ir lá, comprar uma solução de mercado e agora eu estou vendendo e-commerce. Eu tenho que trabalhar uma outra abordagem, um outro cenário, etc. Certo? E aí, principalmente se eu quero ir para a economia digital. Presta atenção nesse slide aí que pode salvar a tua vida, né? Esse é um framework aqui do Alex, né, do Institute of the Future, lá do Vale do Silício, com um parceiro aí que é o Thiago Matos, que é um futurista muito conhecido, talvez vocês não conheçam, é brasileiro, é professor da Singularity. No modelo clássico, pessoal, ó, a gente está pensando em companhia, ou seja, cada um pensa no seu quadrado, lembra lá do quadrado? Né? No modelo pós-digital, a gente tem que pensar em ecossistema. Cara, é todo mundo convivendo. Numa economia clássica, ó, como é que funciona? Os decisores são centralizados, eu tenho aqui a média gestão, se a gente fizer uma correlação com a história, né, no Senhores de Engenho, né, eu tinha quem? Eu tinha quem é que eu tinha, Elma? Quando eu tinha o Senhor de Engenho, quem é que cuidava dos escravos? Dos senhores de engenho, os escravos lá, que eram os... Quem é que cuidava dos escravos?
Eu esqueci o nome. Os capataz, né? Os capataz. Só que o chicote. Nas organizações, a gente botou o nome desses caras de gerentes. Desses caras, entendeu? Ou seja, eu tenho lá uma decisão, eu tenho lá no Olimpo as pessoas tomando uma decisão, obviamente é só uma piada para ser didático, né? E eu tenho uma camada de gestão e no final eu tenho a força de trabalho, né? A gente tá, pessoal, bem desse modelo aqui 1.5, né? Ó. A gente tá vivendo hoje nisso. Algumas organizações já estão aqui no modelo da economia digital, não é? Por exemplo, se vocês já devem ter ouvido falar de squads lá do Spotify, né? Certo? Que só funciona no Spotify. Beleza? Para o cenário de vocês têm que adaptar. Não copia, beleza? Não copia. Como é que funciona? Ó? Eu já começo a pensar em ecossistema, ó. Não estou pensando só na minha companhia. Eu tenho poucos decisores ou um decisor. Eu tento automatizar uma série de atividades de tomada de decisão, de rotina e tal. E eu tenho micro trabalhadores, ou seja, se eu pegar a Amazon como exemplo, né? Os times lá são, até ele brinca, o time é do tamanho de uma pizza, né? Que cabe que a gente consiga alimentar com 2 pizzas, ou seja, eu tenho micro trabalhadores com autonomia, com trabalhos operacionais automatizados, e aí eu estou chamando de First Digital. E isso é transformação digital. Concorda que se eu tiver vindo daqui para cá, né, Welma? Cara, eu rolei completamente diferente. Entendeu? Por quê? Porque hoje, por exemplo, pessoal, hoje parte do meu time, a gente criou um modelo deles serem sócios. Entendeu? Então, mesmo ele sendo sócio, se eu tenho o Davi, que é responsável pela área de agilidade, eu não tomo nenhuma decisão sem consultar o Davi. Entendeu? Por quê? Porque isso é a melhor maneira do Davi se comprometer com a Framework, a Framework se comprometer com ele, entendeu? Porque ele se sente parte do rolê, certo? Ele tá a fim de... E ele admite isso como parte da história dele. Então, por exemplo, quando a gente está começando a operar cada cliente da gente, cada time que estão no consultor, eles têm total liberdade, né, de tomar decisões sobre isso, entendeu? Porque o resto a gente colocou tecnologias para isso. Desde tecnologia da informação, né, certo? Até de tecnologia de automação. Assim, eu não vou discutir se a gente vai tomar uma decisão A ou B. Cara, tá aqui o problema, tá aqui os recursos, vamos embora pro play. Quando a gente está pensando no First Digital, a gente está pensando de ecossistema, pessoal, aí o negócio começou a mudar, que é o exemplo que eu falei para o Elma, né? Por exemplo, a Elma pode começar uma startup que é só ela, e de repente o sócio dela de tecnologia, sei lá, é o diretor de tecnologia da empresa ABC, o gerente de projeto dela pode ser eu, a fulana, e aí a gente tem o quê? Tem um token sobre isso, né? Ó. A gente tem ambientes orgânicos, ou seja, para cada ambiente, para cada projeto, eu vou ser adaptação de cenários, entendeu? Então eu tenho pessoas que vão startar isso, né? E eu começo a trazer agora modelos que são compartilháveis, né? E aí qual é a provocação que eu trago para vocês, só para a gente fechar, né? Quando a gente está falando de inovação, pessoal, a gente não está falando de inventar algo novo. A gente está falando de melhorar os resultados e tentar trazer experiências inusitadas, beleza? Não sei se ficou muito claro isso, porque isso é o simples, que não é simplório, mas eu quero, pessoal, que vocês que estão me ouvindo consigam com isso filtrar. Tipo assim, cara, transformação digital é eu fazer um e-commerce? É eu atualizar meu servidor? Não, cara, não é isso. Eu tenho que começar a pensar digitalmente, né? E pensar digitalmente, se a maioria daqui certamente ou almeja ou está em cargos que estão liderando o time, começa com a gente, pessoal, que é líder, né? Porque é desconfortável para a gente. Concorda que, hein, Poli, não é muito mais confortável para mim eu chegar para o Davi, segue esse script, irmão, e vai lá. E para o Davi também, entendeu? Porque ele vai lá, por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão fora, e a gente está começando uma operação lá em Portugal. Eu tive ano passado lá e eu estava conversando com o vice-presidente da maior seguradora de lá. Ele disse, Edu, é muito confortável para mim ter comando e controle, entendeu? Porque as pessoas querem lá. E na hora, pessoal, uma pessoa veio pedir com licença, porque a gente fez no final do evento, né? O keynote speaker lá do evento dele de projetos.
E aí, no final, veio uma pessoa pedir se podia chamar o restante do time para o happy hour, entendeu? E a gente tinha acabado de falar isso, pessoal. Olha como o comando e controle tá, entendeu? Então, quando a gente está falando sobre pessoas, é sobre pessoas, mas é sobre nós, né? Quem quiser estudar isso mais profundamente, tem um livro super legal do Edu Carmelo, chama-se Gestão da Singularidade. O Edu estudou 25 mil líderes no Brasil, né? E comprem esse livro, cara, é fantástico e vai ajudar vocês a repensar esse modelo. E quando a gente está falando, por exemplo, do que eu falei hoje, que é o Design Think, que é essa abordagem, por exemplo, que a gente materializou no Project Think, a gente está falando muito mais sobre atitudes e valores, né? Vocês viram que eu não mostrei uma ferramenta, eu mostrei um canvas e tal, porque, cara, isso a gente vai se adaptar, né? Então, as coisas vão acontecer de forma exponencial, né? Eu fiquei só com uma questão aqui, o Adriano colocou uma coisa, né? Porque a gente pratica a empatia, ele disse, pô, eu queria ouvir, não tá ouvindo nada. Adriano, pelo que eu sei, a gente está gravando tudo isso, né? Coloque seus questionamentos, mesmo se for pelo chat, né? Obviamente eu não sei nem se tu tá me ouvindo, né? Mas aí fica na gravação. Eu né? sei que a gente ia disponibilizar a gravação. Ah, legal. Porque eu fico preocupado que às vezes, né? Do mesmo jeito que eu tenho horário aqui, tem as minhas filhas e tal, todo mundo tá aqui se prendendo para a gente estar nesse momento que eu acho que é riquíssimo, riquíssimo, né? Para mim não tem preço. Com certeza. Tem mais perguntas? Elma? É uma pena que ele não conseguiu. Eu vi essa pergunta aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aí? No chat não teve, no que também não. Só tinha essa, não apareceu mais nenhuma para mim. O Ernesto me mandou aqui, mas acho que ele mandou para mim. Mandou um feedback, pô, muito obrigado. Pode disponibilizar a apresentação, brilhante, pô, obrigado. Posso, cara. Vou subir no meu SlideShare, né? Me adiciona aí no meu LinkedIn, né? Ou me adiciona no meu LinkedIn, ou vai no meu Instagram, que é Eduardo Freire. E lá no meu perfil tem um link lá que você vai e tem lá downloads de apresentações. Eu vou subir quando acabar essa daqui, vocês podem baixar lá, sem nenhum problema, por favor. Respondeu um monte de pessoas, que tinha outras pessoas perguntando se ia disponibilizar. Eu falei, a gente tem que ver se ele pode disponibilizar o material. Então... eu vou disponibilizar lá do meu SlideShare, porque aí disponibiliza logo para todo mundo, né? Ótimo. Tipo assim, se for para fazer, vamos fazer direito. Tá o nosso amigo Manuel Paixão tá aqui. Obrigado, Manuel. Manuel mandou parabéns. Quem mais? Ellen mandou parabéns, muito bom. Lúcio Santos, ele trabalha no escritório de projetos do governo aqui. Que massa, Lúcio. Lúcio, a minha dissertação foi em cima de projetos de governo, né? Que a gente chamou lá de PM4Gov. Então, tudo que a gente validou e chegou era em cima de projetos públicos, né? Legal. Ótimo. Eles estão aplicando lá, Design Think. Parabéns. Que massa, que massa. Marlene Bezerra, parabéns, Eduardo. Marlene lá do Rio. Tem muita... Que massa, Marlene. Legal. Muitas pessoas aqui. Chegou outra pergunta, do Carlos também. Carlos é massa. Eduardo, adorei a abordagem e para uma questão de maior conhecimento, qual a certificadora oficial Design Think? Massa, você pergunta. Vamos lá, pessoal. Eu vou primeiro, antes de responder, eu vou falar de mim, certo? Desde 2009, eu estava lendo pra caramba, e o pessoal, por exemplo, eu era consultor do BID nessa época do gestor público, né? Então, e trabalhando no setor público, no governo também aqui do Ceará. E eu ficava com os livros, lendo pra caramba sobre isso. E aí, Carlos, o que eu entendi, cara? Eu disse, cara, isso era muito legal, parece bacana, mas, pô, como é que faz? Eu fui lá e fiz. Sacou? Quando eu estou falando de Design Think, a gente tem que entender, né, desse modelo minimamente, mas a primeira questão que eu daria para você, Carlos, cara, entende, procura alguns conteúdos, tem conteúdos gratuitos até da gente, se tu for lá no meu canal do IGTV, tem vídeos aí sobre isso, né, tem slides, tem livros, tem dica de livro lá também no meu IGTV, beleza? Aplica, né? Sobre certificação na questão do Design Think, existem algumas instituições que você faz um workshop ou coisa desse tipo. Lá no Project Think a gente criou um modelo de certificação porque tem uma Alliance, né?
mas é olhando o Project Think, não o Design Think. Então, assim, se tu quer de fato alguma coisa que comprove esse conteúdo, eu te indicaria o quê? Foi o que eu fiz, né? Lá no Coursera tem um curso da Universidade de Vanderbilt, tem um curso da Universidade de Maryland, certo? E da Stanford tem isso, né? Porque eu tô cursando uma certificação profissional na Stanford. Se fosse aqui, era quase como fosse uma pós-graduação ou o nosso MBA, né? Porque o MBA para eles é um mestrado. Entendeu, Carlos? Eu te indicaria essas duas linhas, né? Então, assim, tem cuidado, porque não existe uma certificação de design thinking. Não cai nesse somebody love, beleza? Não existe, certo? Né? Existem o quê? Empresas que, por você fazer um curso, ou por você, elas te dão aquela questão. É igual outra ferramenta que a gente usa, né? Um outro, que na verdade é mais um framework, que é o OKR, né? O OKR, por exemplo, a gente está até com o curso parceria com o PMI Goiás agora dia 22 começando, né? Está com as últimas vagas lá. Eu vi a galera, não, criaram uma certificadora, tem a OKR, e aí você, cara, não, a minha certificadora era o seguinte, galera, ó, eu tinha um cliente que faturava Y, a gente trouxe para cá, a minha empresa faturava Y, em 2018 faturava 2Y, em 2014 faturava 3Y, entendeu? Então, assim, isso é resultado. É fazer gestão orientada a resultado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O próprio PMI, pessoal, e aí, Elma e Hipólito, se eu estiver falando besteira, vocês me cortem, né? Ele tem começado a rever esse conceito da própria certificação, né? Porque, obviamente, o mercado começou a entender como uma certificação de extremo valor, não é? E aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem que rever uma abordagem baseada na prática, né? Então, sei lá, o PMP da primeira versão da certificação, né, Elma? Para essa que estão praticando, é completamente diferente. Sim. Né? Traz muito mais questões conceituais e tal. Então, assim, Carlos, cara, eu te indicaria, primeiro, estuda minimamente, né? Estuda minimamente, dá uma lida e, cara, cai em campo, irmão. Vai pro play, entendeu? Pratica, erra e tal. E aí, depois que tu ia para algum curso, por exemplo, a gente está terminando agora o próprio PTO Online, né? Que é o Project Think Online. A gente deve ter outra turma aí em junho, entendeu? Então, tem cursos que vão te dar essa prática, né? E essa experiência de aprendizado, entendeu? O próprio Manuel aí, né? É um cara que já foi para São Paulo fazer com a gente, entendeu? Então, existem essas opções, entendeu? Não existe uma certificação em Design Thinking, beleza? Existe até no mercado. Se tu entrar agora no Google, tu vai pesquisar. Certificação em Design Thinking, vai aparecer N, né? Mas foi alguém que institucionalizou aquilo, né? E modelou aquilo como uma certificação. É válido, Edu? No meu cenário, né? De novo, eu estou no Play direto, atuando exatamente com esse cenário que tu colocou. O meu cliente são CEOs, são C-levels, é alta direção e tal. Esses caras, eles não estão preocupados em brevet, né? Que é você ter a permissão de voo. Eles me perguntam assim, cara, tu já voou em Boeing? Tu já voou em quantas horas, entendeu? Eles estão preocupados em horas de voo. É isso que eles me falam. Né? Eles querem, cara, né? E isso, pessoal, nesse cenário, que é o cenário que a galera tá chamando de novo normal, que novo não tem nada, né? Porque, de novo, quando eu chamo de novo normal, pessoal, eu tô querendo tratar o que não é normal como normal. Viu que o rolê ali, ó, pós-digital, de novo, esse conteúdo tem mais de um ano, pessoal. Tem mais de um ano, entendeu? Então já tinha empresas que entenderam isso. E vocês têm que só entender isso. Não é assim, pessoal, não vão sair, por exemplo, o Lúcio que está no governo, cara, vamos mudar o governo de uma hora para outra. Não. Mas, cara, deixa eu aqui como um intraempreendedor, né? Ele deve ser um funcionário público. Cara, deixa eu fazer aqui minha parte e chamar as pessoas para fazer a parte deles, e aí vocês mudam, pessoal. A história de mudar o mundo, para mim é isso, é materializar. Cara, se eu estiver fazendo com competência, com resultado dessa história, eu tenho uma teoria, certo, pessoal? Por trabalhar muito e ter vindo do setor público. Eu acho que a gente não está num cenário pior do Covid por conta do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E eu não estou nem entrando se ele é bom ou ruim. Eu só estou dizendo, cara, ele existe, na teoria funciona, na prática tem suas adaptabilidades, mas se a gente não tivesse isso, cara, esquece. O negócio ia ser bem pior. Beleza? Verdade. Ele agradeceu aqui o Carlos, né? Diz que recebeu um convite da SPM para fazer lá. E Pronto, procura.
procura um curso da SPM, se tu for fazer lá, procura com um cara chamado Marcelo Pimenta. Quando tu se matricular, aí tu diz, cara, foi o Edu que mandou fazer aqui, que é um amigo irmão, entendeu? Legal. E pronto, esse da SPM pode fazer sem medo, porque Marcelo é feríssimo nisso. Ele falou aqui que você sanou as dúvidas dele. Tem uma perguntinha aqui do Ridan. Me desculpa se eu falei errado seu nome, mas acho que é esse mesmo. Poliane, qual o melhor caminho... Parênteses, rapidão. Só um comentário do Eduardo sobre a prova PMP. A prova PMP, ela muda totalmente agora em 2021 e até é justamente isso, o foco que ela está levando. Essa para 2021, por exemplo, o foco dela eu até peguei aqui a tabelinha para ficar mais claro, 42% em pessoas, 50% em processos e 8% em business environment. Massa. Só para já complementar a fala dele aí. Pode fazer as perguntas. Agora chegou um monte. O Ridan perguntou, qual o melhor caminho para mudar a cultura organizacional, visando orientá-la para resultados sem desprezar os processos? Legal. Entendo o seguinte, se tu vai ser orientado a resultado, naturalmente tem que botar os processos para o lado. Certo? Tem que botar aqui. E tem que começar a olhar o processo como um serviço. O processo ele tem que vir para sustentar um serviço orientado às pessoas. Entendeu? De novo, não estou dizendo que esquece os processos. Mas se eu vou mudar e se eu quero ser orientado a resultado, dá um exemplo prático da gente na Frame, né? Quando a gente trabalha com OKR, cara, março, né? A gente se planeja meio do ano a meio do ano. Quando o Covid todo, sentei com o meu time, todos os nossos projetos foram por água abaixo. Entendeu? Se eu fosse orientado por processo, aí eu tinha que, cara, faz o seguinte, me dá um termo de abertura desassinado aqui, faz o cancelamento do cancelamento, entendeu? Quer dizer, e aí a gente só fez o seguinte, dá alguns exemplos, a gente tem uma estratégia de ir para fora, né, de se posicionar globalmente e tal, e aí a gente, agora em maio, a gente ia fazer workshops em Portugal, os primeiros workshops em Portugal. É possível fazer um workshop em Portugal? Não, foi o que a gente fez, desapegou, entendeu? Consumiu o prejuízo que eu tinha comprado já a passagem, né? O Airbnb eu ainda consegui colocar e a passagem a gente conseguiu rever, mas tem uma perca, né? Nessa questão de etc, entendeu? Então é quase inerente você rever os seus processos se você quer ser orientado a resultado, certo? Então a minha dica prática é o quê? Deixa os processos ali de lado, começa a entender e se orientar a resultado, entendeu? E aí vai colocando processo conforme a evolução desse seu novo modelo de gestão. De novo, não é Igor Rossi, não é ser antiético, entendeu? Mas assim, acaba tendo uma briga desse negócio. Porque, por exemplo, o que mais me perguntam, eu até fiz uma live pro pessoal do PMI Sergipe aí, o Manuel tá até com a gente, qual era a diferença, e tem um vídeo meu gravado lá no meu IGTV. Qual é a diferença entre BSC e OKR? Dá uma olhada lá, entendeu? Na verdade, eu não vejo se tem muita diferença. Agora, são cenários extremamente diferentes que as empresas adaptam, entendeu? Então, te respondendo de forma pragmática, hoje as empresas estão naquela administração clássica, que ela é orientada a resultado. Ela é orientada a processos. As empresas do digital, né, e do pós-digital, elas são orientadas a resultados. Então, os processos eles têm que vir para sustentar aquele resultado. Né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está naquele exemplo hipotético que eu dei, e de repente a Welma está trabalhando comigo, está trabalhando com a Poliane, está trabalhando com todo mundo, eu posso até ter contrato com todas aquelas pessoas e um modelo de processo e tal. Né? Mas no final, pessoal, no final do dia, o que vai valer mais é o quanto a gente é ético com um do outro, o quanto a gente se respeita, né? O quanto a gente é colaborativo, né? E isso, felizmente ou infelizmente, né? E vocês joguem aí, né? Eu tenho o meu julgamento, mas vou guardar comigo. É que, cara, são as pessoas, entendeu? Então a gente continua a enfiar o quadrado no redondo, né? Cara, eu quero fazer, né? Lembram lá, quem tem criança, tem geralmente aquele brinquedinho que é redondinho, né? E não encaixa, entendeu? E não é adaptado, deixa eu só cortar um pouquinho aqui. Não, cara, é outra coisa. E pode ser outro processo, entendeu? De novo, eu não estou descartando o processo, né? Entendeu? Mas a gente tem que deixar um pouco de lado, por quê? Porque é uma quebra do modelo de administração. A administração clássica era orientada a processo, a administração digital, vamos chamar aqui, né? Uma administração
mais 4.0, ela é orientada a resultado de pessoas. Tá aí, o Elma acabou de falar, quer dizer, quem fez o PMP lá, fez quando, Elma? 5, 10 anos atrás? Direto, né? Isso, isso. Lá talvez seja muito mais orientado a processo do que hoje, Do que é entendeu? hoje. Hoje, né, igual a Elma comentou, totalmente voltado para pessoas, né? Totalmente, totalmente. Processo. É Eu isso mesmo. preciso fazer um ajuste aqui de uma fala sua, o Eduardo. Você falou Diga. do curso de OKR com PMI Goiás, é PMI DF. É mais DF, foi mal. É porque, na verdade, era com o Congresso Brasileiro, né? Então, no final do dia, sai a mesma coisa. Entendi. É verdade, no final dá na mesma. Aí, eu quero participar e já estou direcionando, gente. PMI DF, pode procurar lá o link que vocês fazem a inscrição. Aí tem desconto pro PMA e tal, pros associados, beleza? Pode ir para lá e a gente faz também mais. Tem aí o ano inteiro de eventos online, que a gente sabe que eventos presenciais esse ano podem descartar, né? Vamos embora. Pessoal, se vocês têm mais perguntas ou alguma coisa, o que eu posso deixar de canal é assim. Eu vi que, fui olhar aqui, subindo aqui coisa, eu acho que alguém me deu alguns flowers aqui no Instagram, né? Eu sempre deixo coisas abertas para as pessoas me perguntarem. Tem um canal muito livre sobre acesso a isso, que assim, eu adoro literalmente compartilhar conteúdos e etc, entendeu? Então, o que a gente pode talvez ter uma definição aí, viu, Elmer? Eu posso me comprometer, né? Sim. De repente você pode elencar aqui, Pauline, perguntas aqui que não, até para a gente respeitar, né, o prazo de todo mundo e tal. Sim. Perguntas que não foram respondidas, de repente eu posso gravar uma série de vídeos, marco lá o PMI, te mando e tal. Eu mando para respondendo você. essas perguntas, entendeu? Para mim é o maior prazer. Né? Tá joia. Eu mando para você as perguntas que ficaram aqui ainda, mas assim, né, te agradecer aí demais por ter aceito nosso convite novamente. Eu amei aqui, né, porque eu tenho também, fico pesquisando aí e vejo esses assuntos aí muito interessantes e assim, foi muito bom também para mim, eu adorei aí suas falas todas. E muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Tá? É sempre bom receber vocês aí, nossos primos próximos, né? E sempre aí contribuindo quando a gente convida. Muito bom mesmo, muito obrigada. Fechado. Obrigadão também. Não sei se a presidente aqui quer encerrar alguma coisa. Eu queria agradecer, né? Espero de fato ter contribuído aí para vocês, né? O objetivo era tentar ser o máximo claro possível, exatamente para a gente, né? Eu até meio que montei até num conceito quase de aula, né, cara? É por aqui, porque para a gente de fato gerar um valor, né? A gente sabe o quanto é precioso os nossos tempos. O meu tempo é extremamente caro, tá? Minhas duas filhas aqui repetindo sobre isso daqui. Caro que eu digo que o preço é esse. Sim. Caro, não estou dizendo de valor de grana, né? Todo mundo aqui, obrigado por vocês, né, terem ficado, pelas perguntas, pelo feedback. E no que eu puder ajudar aí, vamos junto, porque a gente só faz transformação junto, né? Uma coisa que eu aprendi pilotando os voos, né? Não dá pra a gente não faz literalmente nada só, né? Verdade, concordo. Eu vou te mandar as perguntinhas e, pessoal, vai ficar gravado o nosso webinar, a gente vai disponibilizar no YouTube. O Elma, você gostaria de falar? Não, rapidamente, que hoje quem está liderando aí é a Poliane mesmo, como nossa diretora voluntária, mas não poderia perder que o assunto é super necessário, atual, e o Eduardo fala muito bem, ele sabe, sou fã, a gente já tem parceria aí de muitos anos, e ainda vai perdurar por muitos anos, como a gente sempre fala, né? Primos, né? Uma vez voluntário, eternamente voluntário. Agradeço demais, querido. Muito obrigado mesmo por compartilhar mais um pouco aí desse conhecimento riquíssimo que você tem. E realmente ficaram algumas perguntas aqui, aí a Poliane compila, te passa, e aí o pessoal vai te seguir lá para assistir. Fechado, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Fiquem em casa. ou saiam, se for sair, saem com máscara e álcool em gel. Né? Valeu. Um abração. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês também até o final.